Boa noite, telespectadores da TV Cidade, com a vinheta nova e agradecendo muito ao meu diretor lá, Marcos Castilho, um abração, ficou maravilhosa. Eu hoje tenho a honra, nesse dia 7 de novembro de 2014, já no final do ano, praticamente um ano que foi tão rápido, e eu tenho a honra de receber aqui hoje a advogada criminalista, excelente advogada, Gradiva Ribeiro, a principal testemunha do processo de cassação do prefeito Taubaté, Ortiz Júnior, na terça-feira, em São Paulo, no dia 4 de novembro. Temos aqui ao lado dela meu amigo Jefferson Cabral, para a gente repercutir essa semana toda tumultuosa de Taubaté, que a gente tem certeza que a gente queria estar aqui, a Gradiva, eu, o Jefferson, o Isaac do Carmo, que deve estar aqui no segundo bloco também. A gente tem certeza que a gente queria estar aqui, não falando da cassação, e sim da prosperidade da nossa cidade, que todos nós adoramos. Mas isso já vem desde lá de trás. Eu agradeço o convite para a Gradiva, para ela vir aqui, para ela explicar para nós, ela que acompanhou, assim como eu também, o processo todo lá no TRE em São Paulo, e para a gente ter uma noção exata. Tem nota de desmentido, tem uma homenagem que eu faço questão daqui a pouco de ler, que a Gradiva recebeu nas redes sociais. Mas eu vou deixar eles primeiro, daqui a pouco a gente entra nos assuntos. Boa noite, Jefferson, boa noite, Gradiva. Deixa eu falar com ele. Quebrando o protocolo que veio deve ser as mulheres, mas eu quero quebrar, porque eu já vou aproveitar do conhecimento jurídico, do Dona Gradiva, também está aqui o doutor Norberto do lado, dos aguerridos, militantes na comarca de Taubaté, de todas as áreas do Zema Eleitoral. Então, aproveitando isso aqui, Chico, eu queria, como de sempre, a gente sempre faz, a manchete do jornal dessa semana e do Ministério, não podia ser outra, não é? Senão, o tribunal mantém cassação de Ortiz. Ela só apenas ratificou a cassação de Aérea em Taubaté por 4-2, como anunciou aí, você e todo mundo na cidade falando, Chico, ratificou então a cassação do prefeito Ortiz. A manchete seguinte, do dia 6 do 11, Câmara articula eleição indireta. E é aí que eu quero provocar a doutora Gradiva já, porque muito se especula, doutrinadores, jurisconsulte, rádio peão, rede praça, enfim, muito se fala que é uma eleição indireta, eleição direta, o presidente da Câmara vai assumir, não vai assumir, enfim. E eu gostaria muito, doutora Gradiva, esclarecesse juridicamente o que pode acontecer com a cidade de Taubaté e que não pode acontecer. E aí, Chico, doutora Gradiva, eu queria já antecipar aqui um pedido. Ainda que algum acordo possa dar a entender, interpretação, subjetivo, nós sabemos que a eleição poderia ser indireta, ou os vereadores escolherem ali o prefeito da nossa cidade. Eu acho isso uma temeridade, tenho certeza que os vereadores do Taubaté nunca fariam isso. Depois de uma ressaca dessa, Chico, depois de uma guerra dessa, de uma celeuma dessa, se houver novas eleições para Taubaté, jamais, eu tenho certeza absoluta, que os vereadores, com o juízo que tem na cabeça, fariam uma atitude furtante, um longa-mano, seria um golpe no cidadão taubatiano, no eleitor taubatiano, fazendo eleição indireta. É isso que eu penso, Chico. E aí, doutora Gradiva, faz favor, juridicamente, como estamos vivendo com essa situação em Taubaté? Primeiramente, boa noite, Obrigado, Chico, por mais esse convite, Eu estou aqui, fico lisonjeada de estar aqui de novo na TV, nesse programa que tem sido, juntamente com o blog do Irani, a voz, da verdade, é onde nós conseguimos realmente expor e falar o que a imprensa muitas vezes omite, Sim. Até pelo próprio temor da chibata, mas... No século XXI, não? No século XXI, o temor da chibata, a imprensa acaba omitindo, mas aqui o programa do Chico, a Diversidade, juntamente com o blog do Irani, tem sido aí os canais abertos e que tem tido uma grande repercussão. Então, muito obrigada, Chico, pelo convite. Eu estou aqui hoje cercada de grandes homens, Chico,
o Jefferson, o Exato vai chegar daqui a pouco. Eu estou cercado de grandes homens. Mas o mundo das mulheres, nós sabemos disso, né, doutor Martins? Não é? O mundo das mulheres. Pare com o doutor que você é meu você. Modéstia à parte, eu não vou tirar sua razão. Mas vamos lá. Eu não sou uma grande especialista na área eleitoral, mas eu tomei a cautela de pesquisar, né? Porque, a gente tinha a perspectiva que realmente a gente fosse entrar nesse assunto pelo lado jurídico da coisa. No dia da cassação, a gente já estava ali respirando a emoção, né? De a justiça ser feita e os telefones já começaram a tocar, né? Chico? Que todo mundo queria saber exatamente isso. Antes e depois, né? Exatamente. E agora o que acontece? Bom, antes de mais nada, a publicação da decisão para que ela surta seus efeitos. Que não saiu hoje, não saiu. Até agora não saiu. Pública ela não é, né? Ela já está pronta. Está na forma? Já está na forma. Segunda-feira. Tá. E ainda bem que é via diário oficial, que não tem como se esconder, né? Da ciência dos fatos. Mas e aí? Eu fui pesquisar o que acontece com relação ao cargo. Havendo vacância, né? Estando vago o cargo. Se essa vacância acontecer até 31 de dezembro, ou, aliás, até 1º de janeiro, no primeiro biênio do mandato, o que acontece? Eleição direta, 90 dias da vacância. Então, vamos lá. 30 de novembro, vacância. Dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tem nova eleição. Isso. Aconteceu a vacância no segundo biênio, eleição indireta. Como se trata de município, a gente vai, a Câmara vai acabar escolhendo realmente o nosso prefeito. E o que acontece? A gente está aqui no período, ainda não existe a vaga, né? O Júnior ainda continua no cargo de prefeito. Então nós temos aqui um curto período para que isso se defina, né? Se teremos uma eleição direta ou se teremos uma eleição indireta. O fundamento disso, artigo 81 da Constituição Federal, aplicado aos estados e municípios por analogia. Então, não há... Isso eu entendi, é que nós conversamos antes, a eleição indireta é gramatical, está lá textual no artigo 31 ou é uma interpretação? Não, infelizmente está lá textual. Mas eu entendi que então seria eleição, direta e indireta, aí sim a interpretação do... Não, é textual. E a jurisprudência ela é uníssona no sentido de dizer que o artigo 81 da Constituição, embora ela trate dos cargos de presidente e vice-presidente, ela é aplicada aos estados e municípios. Mas pode fazer uma eleição direta? Nova eleição? Não. Passado o período de 2 anos. Só se a cassação se confirmar no primeiro biênio. Certo. E aí a gente se questiona, será que já não foi tudo trabalhado para que isso acontecesse assim? Né? Grande temor. A gente tem um caso do prefeito de Americana, Diego de Nadai, do PSDB, e o vice, Dr. Semi Calil. Ele foi cassado. E o que aconteceu? O prefeito eleito convida ele para secretário de governo. Aliás, prefeito eleito não. O prefeito... Cassado. Não, o prefeito, o presidente da Câmara que ficou no período até a próxima eleição. Chamou o Diego para ser secretário de governo. E ele tira foto e coloca: a Americana tem 2 prefeitos. Puxa vida. Isso é o esculacho da lei. Pois é. Então a gente espera que os vereadores de Taubaté não tenham essa pretensão. Tá. Essa vergonhosa atitude. Acredito. Vai ser uma judiação com o povo do Taubaté. Pois é. Vai ficar a interrogação, e muitos vereadores que optaram por essa intenção, eu acredito que era interrogação. Será que foi articulado, a doutora Clara acabou de dizer aqui, não foi articulado anteriormente para que tudo acontecesse desse modo? Vai ser muito chato, hein? Muito chato mesmo. Exatamente. Eu não acredito nisso, né? Até porque eu não sou a melhor pessoa para falar nisso, não sou engenheiro, não sou advogado, estou aqui do lado de brilhantes advogados, acabou de chegar mais um, que é o Isaac, quer dizer, o único engenheiro aqui sou eu, mas eu entendo, olhando assim, a decisão já está tomada. Nós tivemos a oportunidade, a doutora Grade ainda eu não gostaria nem de lembrar, no dia do fatídico jogo do Santos, nós falamos 11h30 da noite, e já estava na comissão que tinha sido, quando eu liguei, nós ligamos para poder trocar aquela ideia, eu gravei, era a comissão, eu não lembro, a CS lá já estava lá, o retrato lá, e o retrato, inclusive, é muito claro, eu tenho isso aqui.
é a declaração de inegibilidade e a cassação do diploma do prefeito. Do prefeito, do vice-prefeito e do pai do prefeito. Né? Então foi pai e filho, graças a Deus foi o Espírito Santo que continua reinando na nossa cidade, né? Eu antes de continuar a gente conversando, o Isaac já chegou também, eu estou tentando abrir aqui, Grazi, você recebeu uma brilhante homenagem hoje, eu gostaria de ler. Foi ontem, do Irani. Do Irani. Né? Eu até vou fazer um parênteses. Posso? Antes de você ler? Caiu já nas redes sociais, né, essas colocações, essas palavras do Irani, a gente fica muito grato, eu já tive a oportunidade de agradecê-lo tanto no blog como nas redes sociais, reafirmo os nossos agradecimentos aqui, mas eu vi alguns comentários dizendo o seguinte, que o Dr. Osório, ele não fez mais que a obrigação dele. Aí eu acho que aqui é que cabe o parênteses. Sim. Obrigação legal, ele até tinha, de fato. Até colocaram assim, né, o Mauro colocou, eu achei, embora o Mauro seja um grande amigo e um parceiro, eu acho que ele foi um pouco grosseiro na colocação dele. Dizer que ele é bem pago para fazer isso. Mauro, a verdade é que todos eles são, mas poucos têm essa coragem. Né? O Dr. Osório se mostrou uma pessoa de um caráter extremamente libado. A primeira conversa que eu tive com o Dr. Osório, eu disse para ele, doutor, o senhor me desculpa a franqueza, mas eu não acredito na justiça. Eu estou aqui, vou prestar para o senhor o meu depoimento desacreditado do futuro que o senhor vai dar a esse depoimento, mas eu fui intimado e estou aqui para cumprir o meu papel. O senhor está disposto a ouvir o que eu tenho para falar? Ele se predispôs a ouvir e realmente ele fez jus à função dele, a cada centavo do salário dele que ele recebe, e mais do que isso, ele realmente colocou a cara dele para bater. Quando todo mundo dizia não, ele disse sim. Ele acreditou, ele deu credibilidade, ele tocou à frente. Então, eu acho muito justo que ele tenha sido cumprimentado, tenha sido homenageado. E toda essa homenagem ainda é pouco para o caráter desse homem. E então eu quero completar uma coisa para você. A nota oficial que o prefeito deu depois da cassação, a gente, infelizmente, o prefeito, na hora de fazer uma nota oficial, ainda mente. Não, isso é o extremo da cara de pau. É o extremo da cara de pau. Porque não é possível. Depois nós vamos ler a nota oficial deles, acho que você chegou a ver também, ele deixa claro que mesmo com o processo, que 62% do taubatiano votou nele. Mentira. Como pode? Além de... complemento, Chico. Então, porque é o seguinte, o processo, o doutor Osório teve, assim, o discernimento, a delicadeza, o bom senso, não sei tudo que ele puder usar, inclusive a gente ficou preocupado com isso, porque o que aconteceu? O doutor Osório, para não interferir no resultado da eleição, ele deixou para colocar esse processo no dia 28 de outubro de 2012, naquela época, às 17h10, está aí o horário, o processo foi lá, cravado no fórum. Quer dizer, o prefeito vem e diz que o que a população sabia, sim, é das denúncias, que a Isto já tinha feito, e que daí virou, né, problema, mas falar que existia o processo, que a população votou nele, sabendo do processo, é mentira. Senhor prefeito, me desculpe, mas... Não, é que na verdade, o que acontece? Foi muito desproporcional, né? A divulgação das denúncias, que já corriam a solto, com o disparate da campanha. Então a campanha dele, com aquele brilhantismo todo, né? Viva Taubaté, aquilo não desce na minha guarda até hoje, né? Viva o São Gonçalo, né? Aquela cena toda, que parecia final de novela, aquela arena, né, Chico? Mas eu vou contar uma coisa aqui, o Isaac está ali, e eu fui um dos coordenadores de campanha, para sair aquilo na associação, no último programa, aquilo foi regravado 15 vezes. 15 vezes. Eu nunca falei isso aqui, estou contando hoje. Até saiu vivo tomar. Mas o brilhantismo da campanha acabou abafando o teor das denúncias, né? Então hoje a gente se comenta muito assim, é lamentável a condição de Taubaté, nós não gostaríamos que isso estivesse acontecendo. Realmente, a gente diz isso porque não se chuta gato morto. Sim. Mas que o povo taubatiano era ciente das denúncias e que não deu credibilidade, preferiu hostilizar quem dizia a verdade e dar credibilidade à cara de bom moço.
Agora está pagando o preço. Tá pagando o preço. É triste porque todos nós pagamos junto. É a cidade que não progride, é o executivo que não anda, mas a culpa é de quem? A culpa é dos 62% dos eleitores que elegeram ele. É democracia. Mas o povo paga pelo preço da sua paixão, da sua ignorância, uma série de coisas. E aí, o Chico e demais estão assistindo. Uma coisa é ser eleitor, uma coisa é ser candidato, e ser candidato onde mantém de pé uma empresa onde o seu único produto é o poder. Isso que é o diferente, isso que é o diferencial. Nós falamos com a ótica de cidadãos, Sim. não é? Agora, quem está no poder, e esse negócio deve ser maravilhoso, porque o cidadão está lá e não quer sair de geração em geração, e fica ali articulando para não deixar o poder. Porque ter dinheiro, essa família tem. Embora sejam com os bens bloqueados. Sim. Permaneça nessa condição. Mas mesmo assim, você continua investindo. Mesmo com os bens bloqueados, continua investindo. Isso não tenha dúvida. Eu tô louco para falar da nota oficial dele, minha língua está coçando. Então, mas eu acho que eu quero falar, para mim a nota oficial dele ali é melhor que a nota oficial do prefeito, entendeu? Então, eu vou ler a nota, desculpa a delicadeza, eu vou deixar você falar da nota oficial primeiro, mas, Grádua, Osório e Norberto, obrigado pelo majestoso sepultamento do Cran Ortiz. Levante a mão quem teria coragem de chutar um belo emprego de 14 mil por mês em 2011 para denunciar seu chefe ao Ministério Público, sabendo que sua atitude lhe custaria um emprego. Posso ler, por favor? Pode. Só você que pode, isso é você. Vamos lá. Levante a mão quem teria coragem de promover uma ação judicial de investigação eleitoral para denunciar o poderoso clã de Bernardo Ortiz e seu primogênito Ortiz Júnior de abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral. São dois loucos, não ao contrário. A advogada Grádua Ribeiro e o promotor público Antônio Carlos Osório Nunes não comem pontinhos, certo? Não. Nem rasgam nota de R$100. Não. Grádua foi verdadeira em sua denúncia. Osório teve convicção e combateu o bom combate à custa da própria saúde. A ele se junta o destemido advogado Norberto Ribeiro, que questionou a Corregedoria Eleitoral de São Paulo e posteriormente a Corregedoria Geral Eleitoral em Brasília para denunciar a demora no julgamento da AGE 58738 pela Justiça Eleitoral de Taubaté. O Tucano Ortiz Júnior, do PSDB, herdeiro político de seu pai José Bernardo Ortiz, está com o diploma cassado e, portanto, fora da prefeitura. O vice-prefeito Edson Aparecido de Oliveira, do PTB, igualmente recebeu a mesma sentença. Os três estão inelegíveis pelos próximos 8 anos. A batalha jurídica de Ortiz Júnior prossegue em outras esferas. O Tucano deve aguardar a publicação do acordo pelo TRE de São Paulo, que deverá ocorrer até a próxima terça-feira, 11, para só então entrar com recurso no TSE, para tentar reverter a decisão da Corte Eleitoral Paulista. No final do expediente de ontem, 5, o TRE de São Paulo divulgou os últimos andamentos do recurso eleitoral, que é aqui a coordenação de supervisão, né? Resultado da decisão da cassação do diploma de Ortiz Júnior, resultado da decisão da declaração de elegibilidade de José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior e o resultado da declaração da elegibilidade de José Bernardo Ortiz, o pai. A partir da decisão histórica do TRE de São Paulo, espera-se que o taubatiano limpe os olhos turvados pela fumaça do bom mocismo mostrada na campanha eleitoral de Ortiz Júnior e pela aparente honestidade vendida por Bernardo Ortiz nos 32 anos de sua vida pública. Quem sabe agora, com a cassação do diploma de Ortiz Júnior e sua inegibilidade declarada pelo TRE de São Paulo, o eleitor taubatiano seja mais cuidadoso nas próximas eleições municipais. Ortiz Júnior é um cadáver político, desmoralizado pela Justiça Eleitoral,
Paulista, que ainda tem outra AGE para ser julgada em Taubaté, e as voltas com a Polícia Federal, que investiga a lavanderia Tucana, muito utilizada durante a campanha eleitoral de 2012. A Polícia Federal quer saber de onde saiu tanto dinheiro para a campanha do Tucano Ortiz Júnior. Quem foram os doadores? Se o dinheiro doado saiu do bolso dos próprios doadores, ou foi uma forma de lavagem de dinheiro? São perguntas ainda não respondidas perante as autoridades policiais pelo Cândido Ortiz. Enquanto aguardamos a publicação do acordo do TRE de São Paulo, quero homenagear os principais responsáveis pela derrocada do Cândido Ortiz. Veja as fotos abaixo, e daí tem aqui as fotos da Grávida Ribeiro e do Dr. Norberto Ribeiro. Chico, mas vamos fazer justiça, né? O Danilo citou aí, Chico, até porque ele está sempre com a gente, em contato, mas você também, inclusive você, quero lembrar aqui, que é a principal testemunha do processo da Polícia Federal. Também, lá também. Já foi chamado, vai ser chamado novamente. Esse processo não se encerra com a cassação do prefeito, pelo contrário, eu acredito que agora, fazendo a julgada na Justiça Eleitoral, a Polícia Federal vai se tomar desse processo novamente. Então as coisas não param por aqui. Existe muito mais a ser resolvido e esclarecido com relação ao prefeito Taubaté. Chico, vou dar uma oração para o nosso ouvinte sempre, Pedrão, fotógrafo, lá do IC, Pedrão sempre companheiro, no sindicato com você também lá, sempre trabalhando. A gente vai ter vários recados para mandar aqui, desde cedo, tem resposta de e-mail, tem pergunta para ser feita. Eu não sei, o tempo de 1 hora é um tempo muito pequeno, né? Mas de qualquer jeito a gente tem muita. Mas eu fiz questão de ler isso aqui. Eu agradeço ao Jefferson, ele lembrou o meu nome, mas foi importantíssimo. Os 3 foram importantíssimos, porque tudo começou com eles. E eu não tive dúvida também, eu fiz a minha parte também, não me arrependo, faria tudo de novo, igualzinho, e eu acho que Taubaté não merece tudo isso que está passando. Não, é indiscutível a importância, né, o peso de todo o depoimento do Chico, mas eu acredito que não tenha sido um pecado do Irani não ter mencionado, até porque os frutos que a gente colhe hoje são decorrentes de uma fase embrionária, onde o Chico ainda não estava presente. Ele é peça fundamental no processo que vai ser reaberto aqui em Taubaté, e no da Justiça Federal e etc. Então, o Irani ele fez esse divisor de águas, da primeira fase e da segunda fase, mas... Não tem verdade, não, doutora, é só uma lembrança, só para lembrar, o processo da polícia não termina com a cassação, pelo contrário, vai dar seus contornos. E aí que eu ia falar para você, que minha língua está coçando para falar da nota oficial. Certo. Como é que pode uma pessoa com a formação acadêmica do prefeito de Taubaté, né? Ele é professor de história, ele é advogado, ele tem lá suas pós-graduações, etc. E subestimar tanto a inteligência alheia. Tajar tantas pessoas de colar um adesivo na testa dizendo assim, ó, jumento, é o que ele quer chamar a população. Por quê? Como é que ele vira e senta com aquela cara de pau, que é só dele, e fala assim, eu fui absolvido no Tribunal de Contas. Soltou fogo da praça. Teve naquela época, lá atrás. Nós estamos aqui, ó. Teve uma festividade lá. O Jefferson, o Isaac, o Norberto, eu, nós somos todos colegas de profissão, né? Temos a mesma formação. Eu sou militante, Você está modesta. O Tribunal de Contas absolveu o Ortiz Júnior. Algum histórico pode me explicar isso? Qual é a competência do Tribunal de Contas? Né? O Tribunal de Contas ele tem como competência aprovar as contas do administrador público. Então, o Tribunal de Contas de São Paulo ele vai aprovar o quê? A formalidade da compra, né? Houve licitação? Houve. A compra era de quanto? De 100 mochilas, hipoteticamente? E foram entregues 100 mochilas, o preço foi negociado, sim foi, então tá tudo certo. Mas quem era o Ortiz Júnior para ser aprovado, absolvido ou condenado pelo Tribunal de Contas? Ele não era funcionário da FDE, ele vivia como se fosse, ele se fazia presente como se fosse, ele usava do cargo do pai como se fosse, mas ele não era. Então quem era ele perante o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas tem esse nome de Tribunal de Contas, mas... tudo respeito à parte, nem está no
no espectro da justiça brasileira, quer dizer, é um tribunal que deve ao tribunal sem ser, quer dizer, então, enfim, ele só prejudica, como caça as contas do prefeito, do governador, ele prejudica, mas não tem... É o que a gente vai saber de Tribunal de Contas se você aprovar as contas da Prefeitura. Só. Aliás, as contas de campanha foram reprovadas. Foram reprovadas. Então, aí eu fui absolvido. Não, Ortiz Júnior é cassado em primeira e segunda instância no processo eleitoral e é processado perante o Tribunal de Justiça por ação de improbidade administrativa, onde estão como requeridos ele, o pai, 3 das empresas fornecedoras de mochila e a própria FDE. Exatamente. Então existem 2 processos em trâmite. Um onde ele já amargou 2 condenações, que é o eleitoral de primeira e segunda instância, e o segundo, que é o civil, que caminha bem, graças a Deus, e a justiça há de ser feita lá também. A gente tem aqui várias mensagens, nós estamos ajeitando o Isaac para poder entrar, então vai, a gente tem aqui ligações aqui da Letícia Rodrigues, do Fábio Gonçalves, do Mauro Tadeu, da Delei Cândido, do Luiz Carlos Machado, da Maria Fernanda de Ângeles, e por aí vai. Então, vocês têm muita coisa para poder responder, para poder acertar com a gente. Isaac, boa noite. Fazer os selfies da felicidade. Boa noite, Chico. Boa noite, Jefferson. Boa noite, doutora Gládia. Boa noite, Norberto, que está nos acompanhando. E boa noite a todos que nos assistem na TV Cidade. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Um momento delicado, mas de certa forma especial para a nossa cidade, o momento político que nós estamos vivendo. Né? Mas como foi falado aqui, era uma coisa já anunciada, né? Infelizmente. Né? Já era uma tragédia anunciada desde 2011, 2012, que vinham essas denúncias. E Taubaté, mais uma vez, infelizmente, no olho do furacão e das notícias negativas da política. Olha, tem coisas que já vieram ao longo do dia, tem coisas que estão chegando agora ao vivo. Essa pessoa aqui acabou não assinando, né? Mas eu vou deixar o telefone dela, será que depois ela é o final 8613, a mensagem dela acabou de chegar. Chico, boa noite, parabéns, doutora Grádiva, Jefferson, desculpe, mas parece que mais de 60% da população de Taubaté gosta de sofrer. Eu discordo. Eu não vou dizer que 60% da população de Taubaté gosta de sofrer. Eu acho que 60% da população de Taubaté foi ludibriada. Isso, deixou uma campanha, né? Uma campanha bonita, majestosa, né? Olha, Chico, até como candidato que fui em 2012, né? Certo. A campanha do atual prefeito que está cassado foi algo... O atual ex-prefeito, né? Foi algo que nunca tinha acontecido na cidade de Taubaté. Uma campanha extremamente milionária, com muitos recursos. Ele mesmo teve um programa de televisão que falou que tinha 500 pessoas visitando as pessoas nas suas casas, né? Um exército de pessoas. Né? Então, eu acho que não é que o taubatiano gosta de ser enganado. Né? Foi toda uma estrutura de campanha. O Duda Mendonça era o coordenador de marketing dele, por mais que ele negou durante o período. Depois, com o tempo, as provas foram aparecendo. O Duda Mendonça coordenou o marketing dele. Né? E Taubaté é uma cidade importantíssima para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país. Então, acho que situações como essa, acho que cada cidadão, né, cada liderança política da cidade precisa aproveitar esse momento para fazer com que a cidade realmente possa fazer uma reflexão, para que a gente possa buscar, em breve, sair desse furacão político que nós já vivenciamos há mais de 10 anos. Né? Eu acho que a gente pode deixar isso muito claro. Na gestão passada também foram 4 anos que a cidade perdeu investimentos, recursos. Agora são mais 2 anos que estamos perdendo investimento, perdendo recursos. Eu tive a oportunidade agora, vocês sabem, de ser candidato a deputado estadual. Tive voto em 33 cidades do Vale, conheci com grande profundidade a nossa região. E a gente percebe outras cidades crescendo, tendo indústrias de ponta, como Guará, Lorena, Jacareí. E Taubaté já tem mais de 10 anos que não vem uma indústria de ponta, que não vem uma indústria que agregue valor para a cidade, que gere emprego. Nós estamos com índice de desemprego na cidade algo em torno de 13%, o dobro da média do país. Né? Então são coisas que a cidade, infelizmente, vem colhendo fruto de uma política equivocada, fruto de uma cidade que é governada sem planejamento, sem pensar no futuro. Hoje, uma cidade como Taubaté, nós precisamos ter na cidade, por exemplo, um plano diretor que, no mínimo, aponte Taubaté para 10 anos. E, infelizmente,
o atual prefeito, que tudo indica, já pela segunda decisão agora do TRE, confirmando a cassação, ele nesse período de 2 anos só vem realizando obras paliativas na cidade, né? Reforma de posto de saúde, reforma de creche, e não conseguiu pensar nas grandes obras, por quê? O tempo inteiro está pensando em se manter no cargo, então você não consegue focar a cidade. Enquanto São José, por exemplo, o prefeito Carlinhos, no mês passado, anunciou uma verba de 800 milhões de reais em termos de mobilidade urbana em São José dos Campos, Taubaté a gente não conseguiu ainda ter uma grande obra, um grande anúncio de parceria com o governo federal de mobilidade urbana. Então a gente vive, infelizmente, com a política do paliativo e espero que a gente passe o mais rápido possível. Eu estou convencido que nós vamos ter novas eleições, essa é a minha opinião. Acho que a tese da eleição indireta, que vem sendo discutida inclusive na Câmara Municipal, com todo respeito aos nossos vereadores, eu acredito que ela não seja a tese que vai prevalecer, até porque se considerarmos, né, o prefeito já está cassado desde 2013, na primeira decisão de primeira instância. Inclusive, na primeira instância, a própria juíza, a Sueli, ela determina novas eleições. É lógico que tinha que esperar a decisão do TRE, estamos todo mundo aguardando o acordo, mas eu acredito que, até para que a gente possa prevalecer a democracia no país, que o eleitor tenha a oportunidade novamente de ir às urnas e eleger o prefeito da cidade. Que é um absurdo tão grande, é uma pessoa que se declara tão inocente, né, que prega para todo mundo, eu vou provar a minha inocência, eu vou recorrer, provavelmente, queira postergar tanto essa decisão final, né, se valendo de recursos que estão, assim, expressamente, são recursos meramente protelatórios, inclusive isso já constou de uma decisão do próprio TSE, né, de recurso protelatório. Por que não quer logo o final disso para dizer o resultado? Olha, eu não disse que eu era inocente, né? Pessoa inocente, ela quer um resultado rápido, vai ficar tomando a tarja de será que é culpado ou não, até quando? Né? Bota fim nessa história, joga a pá de cal. É só motivo de fórum íntimo, né? Quer dizer, para não se dizer que ele deixou entregou de bandeja, alguma coisa assim. Né? Aí, que é mais bonito. Bom, aí nós vamos ter elegância, consciência, de compromisso com o coletivo. Por amor a Taubaté, pensa pra sair que é mais bonito. Vamos deixar logo o dono da administração vir, tomar conta, enfim. Então, a gente pergunta, aí é a verdade pura, né? É a fogueira da vaidade. Aí é a fogueira da vaidade. Eu quero aproveitar aqui, que estou aqui com 4 juristas aqui, e aproveitar para aprender. Quero aprender. Se eu falar besteira, vocês fiquem à vontade, porque eu sou engenheiro. Né? Agora, com a cassação de terça-feira, a cassação do diploma. Então, eu, né, olhando no meu modo, a eleição deixou de existir, tá certo? Essa eleição deixou de existir. Então, eu entendo que ele tem direito de recorrer, sim, ao TSE, mas, para mim, a tese da eleição já está líquida e certa, a partir do momento que se pediu a cassação dele, pediu a elegibilidade dele, ele vai tentar. Porque eu entendo que essa data de 4 de novembro, para mim, né, ela fica fixada como o ato final. Quer dizer, a cidade tem direito à eleição. Inclusive, acho que eu estou aqui na frente de pelo menos 3, talvez, candidatos, eu acredito, né, por tudo isso. O Isaac seria candidato de novo, o Jefferson Agrário teria condições de ser, porque eu estou falando isso porque todos estão filiados a algum partido, então a lei, vocês estariam todos dentro da lei. E você? Inclusive eu. Tá, vamos lá. Quer dizer, de novo para convenções partidárias. É isso que eu queria saber, né? Eu acho que fica fixado essa data. É um processo eleitoral normal, novamente, mas com prazos mais céleres, né? Mais rápidos, né? Com exigências normais. Né? Eu tive, inclusive, consultando os nossos advogados, porque é importante a gente dizer, porque muitas pessoas perguntam por que o PT também não fez uma ação na época, né? Certo. E eu sempre disse muito claro que o PT respeitou a decisão, que foi uma decisão democrática da população, eleger a administração que está aí, né? E nós tínhamos muito confiança na ação do Ministério Público, que tem a legitimidade para entrar com a ação. Não que o PT não pudesse, o PT poderia entrar para os trabalhadores, mas até porque nós tivemos depois do processo ser entregue à Justiça, nós tivemos acesso ao processo e vimos que era um problema muito
sólidas, contundentes e que realmente ocorreria a cassação do prefeito. Tá? No nosso entendimento, Chico, por isso que a gente, mais uma vez, é importante aproveitar esse espaço, porque essa semana inteira se debateu depois de terça-feira se ia ser eleição indireta, eleição direta. Teve até canais de televisão que colocou juristas para falar, juristas se colocando numa posição que na avaliação deles seria eleição indireta, a Câmara elegendo o prefeito. No nosso entendimento, no Partido dos Trabalhadores, tá? Dos nossos advogados que estão avaliando as decisões, lógico, todo mundo esperando o acórdão, é que Taubaté tem novas eleições. Por quê? A lei é clara, ela fala que após 2 anos a cassação do prefeito, aí sim eleição indireta. O prefeito está cassado desde 2013. E de novo agora ratificado. Reafirmado agora com a sua cassação essa semana. Então, ela tem um efeito, a decisão da primeira instância, ela tem um efeito retroativo. Então, na nossa análise, isso é muito, muito claro. Né? Mas aí está a questão da vacância, né? A lei fala da vacância, não da cassação. E ainda não existe a vacância. Mas a vacância começaria agora, digamos. Do momento que ele deixa o cargo. Então, publicando agora, não conseguindo efeito suspensivo, deixando o cargo agora. E é importante a gente deixar claro isso para a população, aquela que o Júnior taxa de ignorante, né? Com as mentiras dele. O que acontece? Não há uma certeza que ele vai continuar nesse cargo. Ele vai tentar um recurso, ele vai tentar um efeito suspensivo, que é a exceção. A regra é, cassou em segunda instância, é afastado do cargo. Agora. Daí a senhora entende então que haveria qual a possibilidade da eleição indireta? Vamos lá, eu gostei, então, vamos lá. Qual seria? Eu acho que é questão de prazo, acho que a gente está no prazo apertado, até porque a gente tem agora o recesso no dia 20 de dezembro, né? É vacância. Assim, a análise da jurisprudência, elas e entendimentos são diversos, né? Mas o que ocorre? Você deixa um fato concreto com a cassação do prefeito, você anula a eleição de 2012. Sim. Né? Então, ao anular a eleição, você tem fundamentos para que se tenha novas eleições. Sim, sim. Até comparado com Campinas. Campinas foi uma situação diferenciada. Campinas, o prefeito foi cassado pela Câmara, né? No último ano da legislatura. Então, no nosso entendimento, até eu acho que isso é importante, porque, assim, nada melhor do que você ter um processo eleitoral na cidade, né? Lógico que a gente gostaria, não gostaríamos dessa forma, ninguém, assim, nós gostaríamos que o prefeito que foi eleito lá na Olia tivesse tranquilidade governando, trazendo os investimentos para a cidade crescendo, mas já que tem um fato jurídico concreto na cidade, nada melhor do que você dar novamente à população a legitimidade de aprovar e de eleger um novo prefeito da cidade para os próximos 2 anos, e aí com possibilidade de sucessão em 2016. Essa é a tese que tenho conversado com alguns juristas do nosso partido. E é que a gente espera que prevaleça. Eu queria tocar num assuntinho que segunda-feira eu não posso perder a oportunidade, já que eu até liguei ao tribunal para ver se tivesse saído hoje, né, esse acordo. Aí a grade, o Norberto que estava ali, eu não sei se eu consegui entender direito. Pode-se mudar a tese durante o processo? Porque eu entendi errado, doutora Grade, lá, mas o Júnior, desde o começo, ele veio se defendendo que ele não vivia nada daquilo. E agora, no último instante, ele tentou, pelo que eu entendi, a anulação do processo em função das provas terem sido colhidas pelo Ministério Público, mais ou menos isso. Ele mudou, no último julgamento, ele mudou a sustentação do advogado. A sustentação do advogado, foi isso? Eu entendi mal. Ele falava que, deixa eu interromper um pouquinho, o advogado fez uma sustentação dizendo que deveria ser acusado no fórum, na esfera criminal, não é? Não eleitoral. Acho que, se não me engano, foi isso que ele disse. Investigação feita pelo Ministério Público. Tá, então, é Francisco. Eu interrompi o raciocínio da senhora. Não, está aberta a pergunta. Não foi o que eu entendi que o advogado fez. Ele queria que o cliente fosse acusado no fórum criminal, na esfera criminal, e não porque não havia nexo que é a relação dessa corrupção ativa-passiva com a eleição. Mas o entendimento do TRE é pacífico, que é admissível a investigação pelo Ministério Público. Isso. O voto
da desembargadora? Na verdade, o Júlio tentou de tudo quanto foi defesa, né? A defesa embrionária dele foi primeiro desqualificar o depoimento das testemunhas. Isso. O que ele pôde fazer para lamear a nossa imagem, ele fez. De todos aqueles que eram testemunhas. E além de sujar a imagem enquanto pessoa, ele tentava a todo tempo dizer que era uma questão política. Isso. E ele dizia que eu era vinculado ao PT e que eu apoiava a campanha do PT. Aí eu te pergunto, Zé, quando foi essa população? Eu apoiei essa candidatura de 2000. Não. Inclusive, como secretário do PT, senão você não vai filiado. Não sou filiado ao PT. Muito obrigada. É uma questão a ser analisada, mas até a presente data eu não sou filha do PT e não apoiei a candidatura do Exato. Eu apoiei a aplicação da justiça. Perfeito. Né? Só um minutinho. Eu vou colocar. Pode falar. Você vai estar no ar. Os servidores públicos municipais concordam em gênero, número e grau com as palavras ditas pela doutora Gládva e aproveitam para agradecer e dizer que o assédio moral é vergonhoso, os salários são indignos, as famílias dos servidores estão endividadas, pessoas estão adoecendo graças à desvalorização sofrida por todos nós. Vergonha de gestor, não sabe o que é ser humano. Nossas férias estão sim proibidas. Nossos salários defasados em mais de 40%, sem condições de trabalho e sendo assediados diariamente. Socorro ao Ministério Público. A lista com 807 demitidos não está sendo cumprida. Mudaram nomes por números, mas a fechada continua. Agradecemos. Muito obrigado. Manteremos seu sigilo, você pode ficar absolutamente tranquilo. Olha, Francisco, hoje em dia é quase que impossível confiar nas pessoas, não é isso? Você pode confiar aqui na TV, em nós e na produção do Eu programa. estou te ligando porque eu disse isso tudo porque falo em nome de muitas pessoas. Eu sei. E isso tudo que eu disse é a mais absoluta verdade. Gostaria muito que você colocasse isso no ar se você achar que é conveniente. Mas que, está no ar. por favor, mantenha o sigilo. Eu tenho uma família, eu tenho filho para criar. Não, tranquilo. A senhora pode ficar absolutamente tranquila. Tá bom? Muito obrigado. É necessário que essa mensagem seja dita, porque essa é a verdade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Quero agradecer. Boa sorte. Um bom final de semana para você. Para você também. Muito obrigada. Olha, Chico. Olha, eu tô tremendo aqui. Não, é lamentável. É lamentável. Lamentável, é muito triste. É muito triste. A gente teve o desprazer, né, de conhecer anteriormente, né, o poder dessa chibata pesada. Nessa semana eu recebi inúmeras mensagens pelo Facebook, no WhatsApp, reservadas, né, no Facebook inbox, e as pessoas diziam assim por uma boca só: doutora, eu gostaria de dizer na sua página, mas a senhora sabe que eu tenho medo das consequências, eu tenho família. E assim, então, a maioria dos servidores estão nessa condição. Eles são cerceados porque é realmente a mão pesada, é a chibata, é a perseguição. É triste. Eu agradeço as suas considerações, aí eu fico preservado, lógico, esse é o anonimato. Mas, infelizmente, você falou o que muitos têm vontade de falar. Embora você não tenha se identificado, você externou, né, o sentimento do servidor. Infelizmente. Eu acho que, primeiramente, lamentável o que vem acontecendo com nossos servidores, né? Então tá. Sobre várias questões. O assédio moral, como foi dito aqui, eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitos servidores nos últimos 2 anos, a série de retirar direitos, como direitos básicos, por exemplo, o plano médico, que é fundamental para o servidor, para a sua família. Eles perderam esse direito. Está aberto, Um exemplo: o servidor faz hora extra no dia domingo, a prefeitura paga 50%, quando a lei estabelece que o mínimo é 100%. Ah, bom. Questão das férias que foram retiradas, agora no último feriado, que os servidores pagaram o feriado, no dia do funcionalismo público municipal, que eles iriam folgar na segunda-feira, a prefeitura cancela
obriga eles a trabalhar num dia que já tinham compensado, portanto não deveria ser um dia de hora extra, a prefeitura não pagou hora extra e não concedeu a folga de 4 dias. Tá? E hoje, infelizmente, a prefeitura mais uma vez coloca de forma contundente que não vai conceder reajuste para os servidores no ano 2014. Tá? Então, assim, eu acho que todos nós, mais uma vez, como liderança política, da sociedade, nós temos que ter aí muita cumplicidade, muita solidariedade dos servidores públicos municipais. No DSU, só para complementar, se me permite, no DSU a situação é tão grave que os servidores estão comprando EPIs para usar o seu próprio dinheiro, né? Luva, bota. Depois de muita reclamação, começou a chegar agora calça e camisa. Eles estão trabalhando num sol sem protetor. Né? A CIPA não é respeitada. Né? E infelizmente o sindicato nada faz. A gente sabe que é um sindicato que não representa os servidores. Que é uma outra questão que nós precisamos depois trabalhar para mudar também. Isso me pertine, isso diretamente de encontro comigo. O Chico sabe disso, nessa bancada, fora dela, na delegacia de polícia, no primeiro distrito policial, existem alguns termos circunstanciados instaurados por conta de assédio. Funcionários municipais sendo acusados de injúria, calúnia, difamação do presidente do sindicato do Taubaté. É impressionante, o sindicato que tem que ser para preservar, respeitar e defender o seu associado, está atacando, processando o seu sindicalizado, o funcionário público. Eu assumi a diretoria da SERP, né, Chico? Quero falar aqui, inclusive alguns professores, alguns funcionários procuraram a nossa associação, nós colocamos à disposição a associação, inclusive já tem lá alguns que o nosso departamento jurídico acompanhou a oitiva desse funcionário da delegacia. Essa senhora acabou de ligar, suas colegas, seus parceiros, estão todos, a SERP, a Associação de Servidores Públicos, está à disposição desses funcionários, assediados, injuriados, caluniados, inclusive a questão do EPI, que você acabou de dizer aqui, dos funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos. Então, o que nós podemos dizer é isso. Nós não podemos invadir a casa das pessoas, mandar assinar procurações e ingressar com ações. Mas a associação está à disposição. Nosso telefone é 991213633 e está à disposição para defender, porque também é para agraciar os servidores municipais. O que dá para dizer é isso. Afora a indignação que para o PSDB do município, do estado, eu sou funcionário público estadual, 27 anos, e posso dizer, servidor público para o PSDB é gasto, não é investimento, e ele quer, de toda maneira, acabar. Inclusive o ex-prefeito falou outro dia, numa reunião, e me contaram, eu estava presente, mas devo acreditar, que ele queria terceirizar toda a máquina, Chico. Por ele terceirizava todos os servidores públicos municipais. Por um Estado mínimo, né? Exatamente, é um Estado mínimo, é um liberalismo, o qual esse ex-prefeito tem essa mentalidade. Eficiência eficaz do Estado para ele é gastar nada do servidor, é terceirizar tudo. Não pode terceirizar. Professor, a guarda municipal não pode terceirizar, mas por ele terceirizar. Enquanto isso, você, servidor municipal, a nossa associação está de braços abertos para acolher suas denúncias e eventuais ações, inclusive na justiça. E o mais duro, talvez coloca agora um exemplo que possa ser polêmico, a prefeitura gastando rios de dinheiro, por exemplo, com a equipe do vôlei de Taubaté, né? Não que nós sejamos contra o esporte, mas primeiro nós temos que fazer o dever de casa. Né? Então, assim, o servidor público não tem dinheiro para ter um IPI, a prefeitura gasta milhões de recursos públicos, dinheiro direito a férias, não tem vale transporte, não tem ticket de alimentação que qualquer prefeitura coloca, paga hora extra abaixo do que a lei estabelece. Então, por isso que, mais uma vez, se nós tivermos oportunidade de termos novas eleições, eu acho que a população tem que ter esse direito de ir às urnas, de votar, para que ela possa escolher aí o melhor candidato entre os candidatos que virão aparecer, para a gente cuidar da nossa cidade nos próximos anos. Sem dúvida. Prevaleça, né? Dessa vez, como prevaleceu o interesse, né, da maioria, né, a escolha da maioria, mas que seja uma escolha bem feita, né? Não, e se for errado, se eventualmente descobrir erros, equívocos, que leve à cassação, inclusive, que façamos um processo de cassação novamente, é um parto duro de acontecer, a força, mas que aconteça até a maturidade política chegar
em pleno, todos os que estão ali participando. Até porque o próprio, como o Isaac falou, o processo vai ser célere, então assim, a própria campanha vai ser uma coisa concisa, né? Não vai dar muita oportunidade para aquele massacre, né? Porque dizem aí nos bastidores que já da família Ortiz já se elegeu uma candidata, né? Para substituir. Mas, gente, vamos ter candidata, mas as mulheres negras seriam nepotismo. Mas aí vamos falar que legalmente não seria mulher. Concubinato não é nepotismo. Aí pode, né? Doutor, se tem o Ministério Público dessa cidade, concubinato, vamos analisar o que é isso no dicionário. Se tem o Ministério Público de Taubaté, doutor Osório, Valente, Aguerrido, se tem mais homens e mulheres como o Ministério Público, doutor Osório, vou ficar de olho, hein? Pois é, né? Agora a população está atenta, né? Depois desse episódio, a gente tem ido muito para as ruas, conversar com a população. A minha campanha para deputado foi uma campanha muito de visitar as pessoas, de conversar nos bairros. Então a gente percebe que as pessoas realmente estão analisando o momento político da cidade e que se tivermos uma nova oportunidade, as pessoas vão saber em que votar. E o que está acontecendo, como disse o Jefferson, eu acho que é o aperfeiçoamento cada vez mais das instituições democráticas no Brasil, do Poder Judiciário. Eu acho que cada vez mais vai existir, não vai ter mais espaço para impunidade, principalmente na política pública. Né? Quantas operações essa semana, por exemplo, a Polícia Federal está fazendo no Brasil, né, em termos de crime de colarinho branco, e que isso seja um grande exemplo para a nossa cidade, para a nossa região, porque infelizmente a família que está no poder aí acha que pode tudo, né? Como por exemplo, até mesmo não pagar IPTU do local que mora. Isso que é um grande uma lei municipal feita pelo ex-prefeito Bernardo Ortiz. Agora vamos dar uma provocadinha lá no PSDB, lá no vereador Digão. Vamos. Digão, eu quero ver a sua postura diante dessa cassação do prefeito. Por quê? Quando eu participei dessas denúncias, quando eu fui ser testemunha do Ministério Público, meu espaço foi estreitado dentro do PSDB. Eu era secretária do Diretório Municipal do PSDB, houve a eleição do diretório, eu sequer fui convidada a participar dessa eleição. Pelo contrário, eu era pessoa não grata. Aliás, pagaram um edital de R$80 para poder sair no Diário de Taubaté desse tamanho. Tudo passa, eu pedi a minha desfiliação do PSDB, porque eu digo com absoluta certeza que eu tenho vergonha de ter feito parte desse partido, né? Respeito, tenho amigos que são filiados, tenho amigos no diretório, respeito quem permanece, mas eu me envergonho de ter participado deste partido, né? Mas errar é humano, né? Acontece. Você escolheu o partido, hein? Pois é, eu não segui muito bem, eu não aprendi muito bem o meu método. Mas o que acontece? Eu quero ver agora como é que vai ser a sua postura diante da cassação do prefeito. Eu acho que nada mais justo que se abra o processo interno, o Isaac acho que sabe até explicar bem como é que funciona isso, tá mais tempo dentro do diretório, mas né, se não pede para sair, vamos colocar para fora, né? Mas o Digão está avaliando decisões oriundas do prefeito? O Digão não está com o Google ali? Não está com... Aliás, a respeito dessa reunião que você está falando, o Mauro Tadeu, que é um tucano de 4 postados, ele acabou colocando aqui, ó. Essa convocação de reunião pelo presidente do PSDB de Taubaté é absolutamente imperiosa diante da grave situação política em que se encontra o prefeito depois de sua cassação, confirmada no TRE de São Paulo. Entendo que, inclusive, essa reunião deva ser democrática e aberta a todos os filiados do partido. O PSDB de Taubaté e o dever de ser muito maior do que qualquer filiado, individualmente, independente do cargo público que ocupe no momento, e deve manter sua reputação ética. Eu gosto muito da linguagem popular. O que a gente faz com a laranja podre do cesto? Né? Chico, convidar o vereador Digão vir essa bancada aqui, não é? Doutora Gládia novamente, né? Olha, tucano, o Mauro Tadeu, acho que deve conhecer ele, o Isaac conhece, é um tucano, eu brinco de 4 costados, porque é mesmo, é tucano. Agora, Chico, é difícil um partido, num momento como esse, fazer uma discussão aberta com os filiados. Eu sempre falei muito que o PT é o único partido, ou talvez um dos poucos partidos que tem fóruns deliberativos, né? Como por exemplo,
se deu o direito para o senador Suplicy, na época, disputar a prévia com o presidente Lula, para presidente da República. Não é um partido que tem vida partidária. Nessas eleições mostrou isso novamente. Nós estávamos na rua fazendo a eleição de ser um candidato representativo. As esferas superiores não interferem, como não partidos. Sabemos disso. E a gente sabe que, infelizmente, os outros partidos geralmente têm caciques. O PSDB local não é diferente. O próprio Digão, vereador, aí, que a gente tem muito respeito, mas já passou, inclusive, por algumas situações complicadas em função dos caciques. Inclusive, porque ele está em uma colisão, o prefeito. Mas o Digão é presidente do PSDB. Tem autonomia para chamar a reunião, tem autonomia para isso. Isso não vai interferir superior, né? Sem dúvida alguma. Mas vamos voltar só um pouquinho no nome que eles estão cogitando ali para trazer da família para a eleição. Eles deviam até dar uma recuada, porque vamos combinar uma coisa? Que vergonha que foi essa eleição do Diego, com o tamanho dessa campanha, né? Essa miséria de voto. Gente, pede para sair, já deu o que tinha que dar, né? Sim. Foi humilhante, né? Humilhante. Uma campanha que, vamos dizer, quase que alcançou a proporção da campanha de prefeito, né? Tava foto deitadinho, tava foto em pezinho, tava foto dando risada, tudo quanto é jeito. Pra ter 9 mil votos, proporcionalmente ao gasto, a gente acha que foi vergonhoso. Sem contar que passou 2 anos fazendo bairro a bairro pro candidato. Reafirma que já estamos falando há algum tempo, né? A população de Taubaté está olhando, está mudando. Já a população em 2012. Você já começou a olhar em 2012. Não estou tirando de forma alguma os seus méritos, mas o segundo turno já foi uma demonstração de visão. Porque o tamanho da campanha do Júnior em 2012 garantiria a ele a eleição no primeiro turno. Sem dúvida alguma. Então já começaram ali uma abertura. Eu tenho muito claro, doutora Glória, o resultado que nós tivemos nas eleições. Somos colegas. Eu tenho muito claro, o resultado que nós tivemos em 2012 foi um resultado de um eleitorado que viu no PT boas propostas, sim, com certeza, mas que também viu, né, na minha pessoa ali, enquanto candidato a prefeito, a oportunidade de Taubaté mudar. Sim, né? sem dúvida. Pessoas que votaram em mim que não são petistas, que não têm simpatia pelo PT, né, mas tiveram simpatia por aquilo que a gente se propôs e principalmente por uma opção de mudança em Taubaté. Né? E se sentiram temerosas com os boatos das denúncias. Você, inclusive, estava comigo no comício do presidente Lula quando ele falou que Taubaté não pode ser tratado como uma fazenda. Né? Taubaté é uma cidade muito rica e que, infelizmente, na política, as pessoas tratam a família que comanda a cidade nos últimos 30 anos, trata a cidade como uma fazenda. E aí, deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Pois o fato de eu estar no comício ali do lado do presidente Lula, pois o Júnior teve a cara de tirar a foto e colocar lá no processo para dizer que o meu depoimento era meramente político? Não. Mas não usava quando você falou do pronunciamento, eu acabei lendo a nota do Mauro Tadeu aqui a respeito dos tucanos, né? Vai ser muito difícil o Digão fazer alguma coisa. Porque é o seguinte, já se passaram 2 anos que ele é o presidente do partido e ele ainda não tem a lista dos filiados. Ele não tem as listas dos filiados. Peraí, Chico, você não tem papelzinho. Não tem, eu estou afirmando e reafirmando. Não, então ele não quer. O Digão não recebeu a lista dos filiados do PSDB. Então ele precisa ter um pouco de aula com o Isaac. O Isaac falou com absoluta propriedade. Gládio, você não é filiado ao PT, eu sou secretário do partido. Ele não é o presidente do partido, ele é secretário do partido. E ele falou, Gládio, você não é filiado ao PT. Ele tem que aprender. Inclusive, qualquer filiado do PT que quiser a lista dos filiados, eu como secretário entrego. Sim. Até porque, sim, lógico, faz parte do processo democrático, sim. Né? Enfim. Olha, eu não sei como é que a gente vai fazer. Eu tenho aqui, ó, um monte de coisa para passar para vocês. Jorginho do Animília, a Cidinha, aqui da parte alta aqui da cidade. Tem um depoimento que veio, tem o Jorginho, eu falei Jorginho do Animília, o Jorginho do Animília, tem o Fábio, tem o Fabinho, tem o Luiz Carlos Machado, está aqui a Maria Fernandes de Ângeles, que é sobrinha do Biriri, a audiência nossa aí de primeira hora. Thaís Galhardo. Eu tenho muita coisa aqui, eu não sei como é que eu vou passar, nós já estamos lá nas 8 horas, né? E daqui a pouco eu começo a ser pressionado para sair do ar. Então, eu estou falando pelo menos o Nelson Ferreira, esqueci aqui. Então,
depois, se vocês quiserem, a gente pode juntar tudo isso e passar para vocês. Se tiver pergunta para mim, pode me passar, depois eu respondo, sem problema algum. Adiciona a gente aí nas redes sociais, no Facebook. Algumas dessas aqui são só colocações, só cumprimentando, outras perguntando, né? Tem gente, como é que fica a situação dele, coisa que nós já falamos daqui, e a gente acredita que vai ter eleição, né? Eu volto a acreditar nisso, eu não quero pensar de outra forma, quero uma eleição aberta, que todo mundo possa participar e que veja direta, né? Mas eu vou ter obrigado a deixar vocês se despedindo aí, cada um pouquinho, porque eu não vou conseguir continuar, eu só tenho 1 hora. Então vamos começar por mim aqui, Chico, se me permite. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Né? Mais uma vez dizer que o Partido dos Trabalhadores lamenta profundamente esse momento que a cidade vive, né? Mais uma mancha negativa na política municipal. Mas, acima de tudo, que esse momento possa nos dar as condições de fortalecer a democracia no município, de apagar de uma vez a assédio moral que acontece na cidade, não só com os servidores, nós temos pessoas da própria cidade que têm medo de se posicionar contra essa família, o que pode acontecer. Eu tenho coisa aqui desse. E nós entendemos que nós estamos no século XXI, tivemos aí a eleição da nossa presidenta Dilma, de uma forma democrática, num processo eleitoral extremamente disputado, como ela tem dito. Eu acho que você tem que ter a sabedoria de governar ouvindo e fazendo diálogo, o que infelizmente não aconteceu nesses 2 anos na cidade. E se a justiça determinar e entender que nós temos novas eleições, eu não tenho dúvida que o Partido dos Trabalhadores vai estar se colocando à disposição da cidade, com projetos, com propostas, reafirmando o compromisso de trazer investimentos. E quero finalizar dizer que nós lamentamos, enquanto partido, de não ter tido a oportunidade de trazer mais investimentos para a cidade de Taubaté, porque a atual administração não aceita sequer a gente trazer lideranças do PT para trazer investimentos para a cidade, diferente de outras lideranças do PSDB aqui da região, como o prefeito Vitor Ardito de Pinda, o prefeito de Caçapava, o prefeito de Guará, que são prefeitos do partido do PSDB e que sempre nos recebem as nossas lideranças para a gente possa ajudar a trazer investimentos para a cidade. Então, esse modelo de visão atrasada, pequena, né, de uma gestão pública, eu acho que está nos seus finalmente, né, e a gente espera que realmente Taubaté possa ter a oportunidade de voltar a crescer, de voltar a sentir prazer e autoestima pela política local, que infelizmente não vem acontecendo. Então, obrigado pela oportunidade. O Jefferson, antes do Jefferson entrar, Isaac, chegou mais uma ligação agora, uma diretora de creche que está com desvio de função. Ela falou assim, pode dar meu nome. Não tenho intenção disso, mas está aqui, ó. Né? Diretora de carreira. Né? Diretora de creche com desvio de função, diz que trabalhando muito mais tempo do que devia, e falando assim, pode dar meu nome. Se a outra que ligou aí pediu para preservar, eu não quero preservar. Eu não vou dar. Acabou de chegar agora. Chico, mas isso aí, doutor Eduardo, Isaac, todos que nos assistem, é nesse momento de crise que a gente tem que tirar proveito, bom proveito, pedagógico, aprender com tudo isso e dar um salto para o futuro. Todos nós juntos somos muito mais fortes do que qualquer prefeito, família, oligarquia, enfim, somos muito mais fortes porque a cidade vai continuar existindo. Independente de seus déspotas, independente de seus autoritários, de seus medíocres que não respeitam o pagador de impostos. Acho, Chico, que está na hora de montar aquela tenda lá na praça e fazer uma desobediência civil, que ainda que seja, né? Ressuscitatório conselheiro, e receber, e parar de pagar imposto, num ato assim, bastante simbólico. E roga a Deus que os vereadores, o presidente da Câmara, que acho que também deve vir aqui, Chico, falar do público, já que estamos tendo os seus nomes, né? Não façam opção da eleição indireta. Havendo a possibilidade jurídica, moral, faça uma eleição direta, para que não fique no coração taubatiano esse ranço, essa impossibilidade de participar. Vai ser um furto, vai ser uma subtração muito abrupta de não poder participar. E, sem contar que se der errado, quem vai ser culpado? Os vereadores que escolheram. Porque ninguém nasce com certificado de garantia. O prefeito indicado pelos vereadores pode dar certo, tomara que dê, mas pode dar errado. E aí quem que vai levar a culpa? Então, vereadores têm muito juízo. Desculpa. Então, é lamentável, a gente entende aí o temor das pessoas. Eu tive a oportunidade de trabalhar
com José Bernardo Ortiz da FDE, e esse mesmo massacre que os servidores municipais sofrem aqui nas mãos do Júnior, que outrora sofreram na mão do Bernardo, também sofriam os funcionários da FDE, a ponto de um deles mencionarem na página do Facebook quando saiu a cassação. Graças a Deus que ele foi cassado, mais ou menos assim, essas foram as palavras dele, graças a Deus que ele foi cassado, para quem tratava todo mundo como ladrão, né, o lugar dele é na cadeia, foi o que o funcionário lá da FDE comentou no Facebook. Por quê? Porque essa chibata, essa forma de tratar as pessoas, todas ali como animais, nem como animais, não sei nem como que, né? Privando a pessoa de ter a sua opinião, e isso a gente vê, inclusive, dos próprios vereadores, a gente vê que eles se mantêm muitas vezes calados, por quê? Porque depois são cerceados pelo executivo, né? Esse é o perfil deles, é o perfil castrador, né? Então, eu entendo, eu sei que vocês dependem da função, que tem as suas famílias para sustentar, mas enquanto eu puder ser a voz de vocês com a coragem e com a independência que eu posso ter de denunciar, de correr atrás, de colocar a cara para bater, eu estarei fazendo isso. Eu não tenho medo dessa família, eu posso, como o Irani colocou na homenagem, levantar a mão, eu abri mão de um salário de R$14 mil pela justiça, né? Faria isso de novo. Foi uma caminhada árdua, dolorosa, respeitando o posicionamento de cada um, mas uns não quiseram colocar a mão. Tratada como leprosa. Somos, né, doutor? Cada um por seu motivo individual, ou coletivo, ou partidário, não quis colocar a mão na cumbuca, mas a gente esteve lá e colocamos e mostramos. Então, a cassação de primeira instância, de segunda instância e a de terceira que há de vir é para você, que sofre, sofreu e continua sofrendo, né, e vai continuar sofrendo se assim permanecer essa situação, toda essa opressão. Então, contem com a gente quando e onde for preciso, para estar colocando a cara para bater em prol da comunidade, em prol de Taubaté. Então, é para você, taubatiano, que sofre hoje as consequências da má administração, que veio essa cassação. Né? É uma nova oportunidade. Isaac, de coração, muito obrigado. Jefferson Cabral, também, você já é da casa, não preciso nem agradecer tanto. Obrigado. A Grádiva, a gente já fez uma amizade muito grande, eu não tenho como agradecer a Grádiva, o Norberto, eu inclusive trato com eles nas mensagens internas, como irmãos, trato, né? Ninguém precisou aproximar nós se aproximamos pelos problemas, e é uma coisa que ficou muito assim. E eu agradeço, né, muito tudo isso, né? O Irani agradeceu a Grádiva, ao Norberto, ao Osório, eu coloco nisso o Isaac, eu coloco nisso o Jefferson Cabral, eu coloco nisso Barbosinha, eu coloco nisso os professores da rede pública, Kleber, Fábio, Nívia, essa moça que acabou, Fabrício, que acabou de dar esse depoimento para a gente. Então, PSOL, Fernando Borges, o Gênesis Andrade, quer dizer, foi toda uma junção de coisas, né, que a gente não vai conseguir lembrar de todos, alguns que a gente não